Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui num local diferente para apresentar um quadro novo aqui no canal Descomplicando Penal. Um quadro que se chama Direito e Café, Café e Direito. Agora eu não sei mais qual é o nome do quadro. É Café com Direito, tá bom galera? Que vai tratar de temas da atualidade do nosso direito de forma cotidiana, tomando um cafezinho de forma bem despreocupado, tá bom? Então, prepara o seu cafezinho, eu espero aí, pausa o vídeo, prepara o seu café para que possamos bater esse papo aí hoje, que terá como tema por que o poder público, que a administração pública pode cercear direitos durante esse período de pandemia do Covid-19. Esse vai ser o tema do nosso primeiro quadro, que eu vou começar quando você pega seu café. Já pegou seu café? Pegou o café? Então, perfeito. Agora vamos começar. O que é o Estado? Em algum momento da sua vida, certamente, você já deve ter se encontrado com esse questionamento e com essa pergunta na sua cabeça. O que é o Estado? Beleza? Se você não conseguiu pensar nisso ou nunca passou pela sua cabeça esse questionamento, alguém já fez por você. Estado é a ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo em determinado território. Isso é o Estado, beleza? Então, a força, o crédito de uma sociedade a uma ordem jurídica, as leis daquela sociedade, tá bom? Que tem por fim o bem comum daquela sociedade em determinado território. Somente isso. Show de bola? Beleza. Então já sabemos aí o que é Estado, quem vai ser o nosso governante, como que vamos escolher quem será o governante ou quem vai atuar. Até porque o Estado ele não tem força própria, ele é uma criação humana, ele não tem vontade própria. Então, quem vai ser o responsável por governar aí? Bom, se trata do bem de todo mundo, nada mais justo que todo mundo escolha aí quem vai governar. E aí estamos diante então da forma de governo. Quando todo mundo escolhe, a coletividade, o povo, então estamos diante da forma de governo denominada república. República criada lá pelos gregos, isso mesmo. Ah, então foram os gregos que ferraram a gente, né? Não, calma galera, não é por aí. Os gregos queriam dar mais qualidade à prestação aí do Estado. Tá joia? Então eles pensaram, nada mais justo que nós, aí, a sociedade, escolhamos quem vai nos representar e governar o Estado, beleza? Então aí nasce a República. Diferente da República, que tem como característica o poder do representante ser de forma limitada e temporária, temos a monarquia, outra forma de governo em que o governante ele não é escolhido pela sociedade, bem como também seu cargo é vitalício e passará aí a chefia de Estado ao seu sucessor com a morte ou com a renúncia. E em algumas monarquias, como absolutistas, né, as monarquias absolutistas, eles cumulam também as funções, todas as funções de Estado, a função legislativa, a função executiva e a função judiciária, que eu vou falar mais à frente, beleza? Agora vou só tomar um cafezinho. Como faremos isso? Aí pensamos, qual sistema de governo adotado para escolher quem vai gerir o Estado aí? Aí temos dois sistemas de governo. O primeiro é o parlamentarismo, que é o seguinte, que o poder legislativo, aqueles que são votados, os senadores e deputados aqui no Brasil, ou seja, o Congresso Nacional, ele que escolhe quem vai desempenhar a função de chefe de Estado, quem vai gerir a coisa pública ali em prol do bem comum, em prol da sociedade, quem vai administrar as finanças do Estado com a finalidade do bem comum, quem vai mandar construir uma creche, quem vai mandar construir ali uma escola, uma universidade, tá bom? Então, no parlamentarismo, essa função aí de administrador da coisa pública é escolhida indiretamente pelos parlamentares. No Brasil é diferente. Aqui no Brasil nós adotamos o sistema de governo presidencialista, onde
o povo, os eleitores ali, escolhem diretamente quem vai administrar a coisa pública, quem vai exercer aquela função no Estado, quem vai exercer o poder executivo daquele ente, beleza? Então, nós adotamos o sistema aí de governo presidencialista. Show de bola? Então, vamos seguir. Agora, temos que saber da formação do Estado. Formação do Estado nada mais é do que como ele se forma fisicamente mesmo, tá bom? Quais os pedacinhos dele ali. A primeira coisa que você precisa saber aí para entender da formação é o seguinte: o Estado ele pode se caracterizar em 3 formas de formação. A primeira é o Estado unitário, onde é reconhecido a soberania daquele Estado em todo o território de forma uniforme, beleza? Aí temos o Estado unitário. Temos a confederação. A confederação é quando vários pequenos estados se juntam ali para reconhecer um Estado maior. Contudo, esses pequenos estados podem se segregar ali e voltarem a ser um Estado autônomo, tá bom? E soberano. Ele pode sair a qualquer momento desse contrato aí com os outros pequenos estados. Então a confederação tem essa característica. É diferente da confederação, temos a federação. A federação é quando vários estados se juntam aí com a finalidade de formar um estado maior, tá bom? E soberano. Contudo, não é permitido a esses estados menores aí, então, eles se retirarem da federação, de segregarem e voltarem a ser soberanos dentro do seu respectivo território. Ele não pode sair. Essa é a nossa forma de Estado. A forma de Estado brasileira é a federação, tá bom? Então nós somos a República Federativa do Brasil, beleza? Aonde surgiu a ideia de federação? A ideia de federação surgiu lá nos Estados Unidos. Surgiu lá nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos ainda não eram os Estados Unidos, eles eram apenas, na verdade, 13 colônias da coroa inglesa. Não deviam ordem, não deviam respeito às normas impostas pela coroa inglesa. Eles eram autônomos para gerir ali o bem público sozinhos, tá bom? Então eles tinham soberania, tá joia? Aí o que acontece? Eles necessitaram então de uma segurança de que a coroa inglesa não voltaria e tomariam ali os territórios para ela novamente. Aí eles se juntaram às 13 colônias e falaram: ó, que tal, galera, nós nos juntarmos aqui e pensar da seguinte maneira: ó, cada um dá um pouquinho da nossa soberania para um ente aí, e esse ente vai cuidar de todo mundo, entendeu? Unidos somos mais fortes contra a coroa inglesa, que pode a qualquer momento querer tomar aqui a nossa soberania, nosso território novamente. Aí surge a federalização centrípeta. Os estados dão um pouco da sua soberania para a criação de um ente aí maior e soberano. Show de bola? No Brasil foi diferente porque nós participamos aí, nós fomos vítimas, digamos assim, de uma federalização centrífuga. Centrífuga porque aqui a nação já era una, o poder já era uno, tá bom? Soberano já era uno quando chegou aqui no Brasil e foi colonizado de forma uniforme por esse poder, essa ordem jurídica soberana una, beleza? Que foi dividida entre os demais territórios. Quais territórios? Os estados e os municípios. Então, foi dividido aí essas competências entre esses entes. Então, o Estado uno dividiu o seu poder aí entre os entes. Olha que coisa maravilhosa. Olha que filosofia. Beleza? Por isso que os Estados Unidos lá, alguns estados têm mais autonomia do que outros, por exemplo. Pode criar, isso pode parecer bacana. Lá no estado do Colorado é legalizada a maconha. Mas no estado do Texas é legalizado a pena de morte, entendeu? Então, por isso tem as suas controvérsias aí, quanto qual federalização é melhor e qual é pior, beleza?
Então já entendemos aí a formação do Estado como um todo, sabemos o que é Estado, beleza? E eu vou pegar aqui agora só o meu roteiro porque nem todo mundo vive de flores, eu não vou lembrar de tudo de cabeça, né, galera? Então, agora temos que tratar do quê? O ditado é nem tudo são flores. O ditado é nem tudo são flores. O que eu falei? Nem todo mundo vive de flores. Bom, agora que você já sabe sobre a formação do Estado, temos que falar sobre poderes e funções do Estado, beleza? Pensando da mesma maneira aí, em como seria o Estado ideal, Montesquieu, lá no século XVII, trouxe a teoria da tripartição de poderes. Tripartição de poderes, o que é isso, Jadson? Tripartição de poderes é o seguinte, é a divisão do poder aí, e deveres do Estado de acordo com as suas funções. Olha que bacana. Então, existe a função legislativa, exercida pelo poder legislativo, que é quem? Os deputados e senadores aqui na República Federativa do Brasil. A galera do Congresso, entendeu? Então, a galera do Congresso aí exerce a função legislativa, a função de regular a sociedade para o bem-estar social. Ela cria normas ali reconhecendo direitos de cada grupo social. Show de bola? Então, o Poder Legislativo exerce a função legislativa de criar a norma jurídica primária, tá bom? A norma jurídica soberana, o ordenamento jurídico soberano, primariamente é feito pelo Legislativo. Já é escolhido pelo povo, então vamos para frente. E a função administrativa, a função de buscar o bem comum aí, usando de todos os meios que sejam lícitos possíveis, a coisa pública, mandar uma viatura e a determinado local de crime, encaminhar uma ambulância a um acidente de carro, por exemplo, beleza? Quem vai ser responsável por administrar a coisa pública aí em prol da coletividade? No Brasil, nós juntamos essas duas funções, a função administrativa, a uma função de governo também. Então tem a característica política, tá bom? A função administrativa dentro de cada ente. O que é isso, Jadson? O que é isso, professor? Então, o que é isso, professor? Dentro de cada ente? É o seguinte, a função administrativa, ela se dá em cada camada aí da federação. Como? Bom, na União você vota para presidente. O presidente acumula a função aí de ordenar e buscar administrar os bens públicos em prol da coletividade, do bem comum. Quem faz isso no âmbito dos estados membros são os governadores, beleza? E nos municípios é feito pelo prefeito. Os prefeitos dos municípios aí exercem essa função de administrar e gerir a coisa pública dentro dos seus respectivos territórios, tá bom? Esses entes, eles têm o quê? Eles têm autonomia, tá joia? Os estados têm autonomia, os estados membros, e os municípios têm autonomia. Que tipo de autonomia é essa? Autonomia administrativa, que é o quê? Escolher quem vai gerir aquele bem público ali naquele determinado território. Show de bola? Isso é autonomia administrativa. E a autonomia financeira, que vai gerir as suas finanças ali, os seus impostos em prol do bem comum. Beleza? Eles podem administrar. Eles são independentes da União. Eles são autônomos, não dependem da União para isso. Beleza? Então, a função administrativa ela é exercida pelo chefe do Poder Executivo. O Poder Executivo exerce a função administrativa. E por fim, não podemos deixar de falar, na verdade, não podemos esquecer a função jurisdicional, a função do Poder Judiciário. A função do Poder Judiciário, então, é julgar os casos concretos quando é levado ali para o Poder Judiciário a demanda, tá bom? Ou seja, o conflito de interesses é levado ao judiciário para que ele avalie conforme a legislação, o ato primário ali do ordenamento jurídico, a lei, e dê o direito ali, tá bom? Ele fale o direito, resolva e ponha fim naquela controvérsia levada a ele.
criando aí de forma subsidiária e secundária a norma jurídica. Por isso que a jurisprudência, meu queridão, é fonte secundária do direito, sendo a fonte primária a lei, beleza? Então aí nós conseguimos diferenciar as funções e os poderes do Estado, beleza? Já que você já entendeu isso, podemos passar para frente aí, mas não antes sem dar. Já que você entendeu isso aí, podemos passar adiante, mas não podemos ir sem antes dar um golinho nesse café que está maravilhoso. Aproveita e faz o mesmo aí no seu, beleza? Bom, agora temos que falar dos poderes da administração, tá joia? E são poderes aí da administração que são diferentes de poderes do Estado. Poderes do Estado, poder executivo, legislativo e judiciário, beleza? Da administração são poderes ou prerrogativas específicas da administração pública como um todo para que ela possa agir em prol do interesse público. Vamos pensar o seguinte, imagina a seguinte situação, estourou um cano aqui na rua e esse cano está gerando prejuízo. Vamos ter que esperar o legislativo criar uma lei obrigando a vir aqui a CAESB ou a empresa pública aí de saneamento básico a parar aquele vazamento? Não, o executivo pode agir de pronto a interditar aquela rua ali, restringindo os direitos, tá bom? Mas em prol da coletividade, porque a galera ali daquela região está sem água, por exemplo. Então, ele pode intervir no direito de ir e vir ali, o direito de passagem daquelas pessoas naquela rua, em prol do interesse público. Esse aí é o poder de polícia da administração, que é o poder de cercear aí e limitar alguns direitos em prol da coletividade, tá bom? Então aí estamos diante do poder de polícia da administração, que é diferente de poder do Estado, como eu já falei, beleza? O poder da administração, ele pode ser exercido pelo chefe do executivo. Ah, então sempre eles podem limitar meu direito, professor? Sempre o governante vai poder limitar o meu direito? Não, não sempre. Mas ele vai poder desde que seja em prol do interesse público, show de bola, em prol do benefício da coletividade, tá bom? Ele pode restringir os seus direitos e desde que seja previsto legalmente. Olha que legal. Tem que ser previsto legalmente porque a administração pública é pautada pelo princípio da legalidade. Show de bola? Então, tem que respeitar aí alguns requisitos, algumas normas para que possa limitar e restringir direitos das pessoas, desde que seja em prol do interesse público. E é o que acontece nesse caso, nesse período de pandemia do Covid-19. Infelizmente, muitas pessoas podem morrer e trata-se da saúde, um bem jurídico mais importante da sociedade. A sociedade ali, então, espera que o poder público atue em prol do bem comum, da saúde dessas pessoas. Bom, já que sabemos que o responsável por administrar e gerir a coisa pública é o poder executivo, então a pergunta a se fazer é: em qual esfera da federação, se é no município, se é no estado membro ou na União, que poderá tomar medidas a cercear os direitos aí em prol do benefício da coletividade, né? Da saúde da coletividade? E para solucionar esse nosso questionamento, a gente pode recorrer a quem? A nossa lei maior, a nossa Constituição Federal. A nossa Constituição Federal, ela prevê ali a competência legislativa, no seu artigo 24, inciso 12, de poder legislar concorrentemente. Então, o que quer dizer, professor? Concorrentemente, legislação, competência legislativa concorrente, o que é isso aí? É o seguinte, diante da ausência de norma reguladora federal, ou seja, criada pela União, então tem competência os outros entes federados, na verdade aí, os estados membros, para legislar de forma plena sobre aquela matéria, que no caso é a saúde pública. Então os estados aí têm competência concorrente. Caso
eles legislem sobre saúde, aí na verdade sobre a pandemia de Covid, se houvesse uma legislação, essa legislação teria plenitude de efeitos até que viesse uma norma da União regulando de forma geral, tratando de uma regulamentação geral aí, e não revogaria, esse aqui que é importante, não revogaria o que fosse contrário ali nos estados, na lei estadual. Ela só retiraria a eficácia no que fosse contrário à norma estabelecida pela União, tá bom? Ela só pode estabelecer sobre normas gerais, as específicas fica a critério de cada estado. Show de bola? Então vamos seguir. Seguinte, então é uma matéria legislativa de competência concorrente, mas no artigo 194 da Constituição, ele fala especificamente sobre o direito à saúde pública, tá bom? A ordem social ali está dentro, então, da ordem social, a saúde pública, beleza? Então, lá ao tratar da saúde pública, ele fala que é dever de todos os entes da federação e da sociedade. Então, já que a Constituição não é clara, a regra não é clara, não traz lá falando compete ao governador tal quando tratasse de pandemia de coronavírus, de Covid-19, tá bom? Então, coube a quem? Coube ao guardião da Constituição, o STF, que foi julgar a ADI 6341, que foi a primeira sessão na história do tribunal que foi julgada mediante videoconferência. Olha que coisa interessante, galera. Então, coube aí ao STF decidir a quem cabia a centralização de medidas de isolamento social durante o período de pandemia do Covid-19. E o STF decidiu que não poderia ser centralizado a decisão de tomada dessas medidas aí no presidente da República, sob pena de violar a autonomia administrativa dos entes federados, dos estados, beleza? Então a STF decidiu que o presidente não pode centralizar, isso aí é competência dos governadores. Então eles podem limitar e restringir os direitos ali de acordo e sempre com a finalidade do bem comum, do bem da coletividade, beleza? Por que eles podem fazer isso? Porque eles têm a competência comum lá para resguardar a saúde pública, entendeu? E por ser de competência concorrente, mas como não pode esperar criar uma lei sobre pandemia e etc, eles têm que tomar uma medida imediata e eficaz em prol do interesse público, tá bom? Então, eles têm competência para tomar medidas de isolamento social dentro dos seus respectivos territórios, beleza? E também ficou decidido nessa sessão aí do STF que o presidente da República não pode decidir quais são os serviços considerados essenciais, tá joia? Somente pode considerar os serviços essenciais o presidente da República quando os serviços são de interesse nacional, beleza? Porque nesse caso concreto o presidente ele queria considerar como serviço de interesse nacional os serviços de lotérica e os serviços de prestação religiosa, igreja, etc, tá bom? Então, não cabe ao presidente decidir aí quais são os serviços considerados essenciais quando não for de interesse nacional esses serviços, beleza? Galera, esse foi o nosso primeiro Café com Direito aqui, espero que vocês tenham gostado, porque deu um trabalhão fazer isso aqui pra vocês não têm noção do quanto eu tenho que treinar pra fazer isso aqui pra vocês, tá bom? E eu só peço uma coisinha, compartilhe com seus colegas aí que estão estudando, que são do ramo do direito, curta, ativa o sininho, tá joia? Inscrevam-se no canal que vai ter vídeo toda semana tratando de algum tema importante aí que vocês gostam e sempre de forma tranquila, descontraída aqui no canal Descomplicando Penal. Tamo junto, seguimos forte!